A ideia hoje desta conferência de imprensa é apresentar os resultados do inquérito realizado este ano letivo aos professores do primeiro ciclo, evidentemente sobre questões dos horários e das condições de trabalho. Evidentemente que nesta apresentação que vai suceder agora a seguir, vamos todos nós perceber que este é um problema que se agrava e que não se resolve e que, claro, configura, acima de tudo, um claro respeito por estes professores, por todos os professores, por estes especificamente da monodocência. Recordo que estes docentes da monodocência são os únicos que mantêm ainda e até ao fim do mês componente letiva, pelo prolongamento do horário de trabalho, do calendário escolar. Aliás, o que nós já dissemos não tem, enfim, qualquer justificação nem pedagógica, nem científica, apenas sobrecarrega estes professores da monodocência e os alunos, evidentemente, no que nos parece apenas um expediente para resolver, sim, problemas de resposta social e de resposta também às famílias, como é óbvio. Portanto, não tem outra justificação no nosso entender. Aliás, é uma opção que sobrecarrega também os alunos com tempo excessivo de atividades. Evidentemente que estas são questões que têm de ser resolvidas com urgência, as que vão ser apresentadas aqui hoje, e aliás, atrair jovens para a docência e recuperar os milhares de professores que a abandonaram implica valorizar a carreira, porque de outra forma podem ser apresentadas, enfim, um conjunto de medidas, algumas até avulsas, para atrair no máximo, contas que foram feitas, cerca de 4.500 professores, num universo de falta nos próximos anos de milhares de professores, cerca de 40.000, que é o que vai acontecer. Mas de qualquer forma, entendemos que não é por aí que se resolve o problema da falta de professores e, portanto, vou passar aqui a palavra agora à Cátia para falar sobre este inquérito antes da apresentação. Então, bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje para apresentar os resultados deste inquérito que foi realizado ao longo deste ano. E nos últimos anos nós temos visto que o primeiro ciclo do ensino básico tem vindo a ser progressivamente descaracterizado na sua organização e identidade. Os professores foram continuamente discriminados e prejudicados nas suas aspirações e por isso a FENPROF tem vindo a fixar um conjunto de medidas que importa ver acauteladas em sede de negociação com a administração educativa no quadro de uma organização urgente deste nível de ensino. Nós temos várias propostas, várias medidas, nomeadamente no que diz respeito à aproximação às 22 horas letivas, assim como aos restantes níveis de ensino, os outros setores. Também temos a questão da componente letiva ser considerada todo o trabalho desenvolvido com os alunos, que neste momento não está a ser calculado. Temos também prevista uma aprovação de um regime de aposentação diferenciado para estes docentes, redução de alunos por turma, uma redução do trabalho burocrático para que estes docentes e este nível de ensino, assim como todos os outros, está a ser sobrecarregado, e depois uma revisão do programa Escola a Tempo Inteiro e das AEC, assim como elas estão estruturadas neste momento, que não servem de todo como resposta para estes alunos. Como eu disse, durante este ano final de 2023 e início de 2024, a FENPROF promoveu um estudo sobre as condições de exercício de profissão no primeiro ciclo do ensino básico. Este questionário teve como objetivo conhecer as condições de trabalho e as preocupações dos docentes neste nível de ensino. Foi comparativamente a um inquérito já realizado no ano 2021, que tinha por base também averiguar as condições em vários aspectos deste trabalho feito pelos docentes no primeiro ciclo. Este inquérito contou com a participação de milhares de docentes, incluiu a opinião relativamente às questões
relacionadas com o regime de docência, os horários de trabalho, as dispensas da componente coletiva, um modelo de gestão, provas de aferição, a resposta social e a reorganização dos setores. O Governo anterior e o Ministério da Educação têm usado os professores deste nível de ensino um bocadinho como isco de campanhas eleitorais, nomeadamente com algumas promessas que são vãs e que rapidamente desaparecem e são esquecidas, como o anterior Governo, que chegou em campanha eleitoral em 2019, constou no programa o seguinte, passo a citar: sem contrariar a convergência dos regimes de idade da reforma, encontrar a forma adequada, dar possibilidade aos professores em monodocência desempenhar outras atividades que garantam o pleno aproveitamento das suas capacidades profissionais. Em alguns momentos da negociação, esta proposta chegou a ser até distribuída à comunicação social, uma proposta que visava outro tipo de funções a partir dos 60 anos para estes professores em monodocência, mas rapidamente essa proposta não foi apresentada aos sindicatos e desapareceu em sede de negociação, essa proposta desapareceu completamente. Existem estas referências à monodocência, existem, mas não passam disso, ou seja, não passam de referências que não resultam em medidas concretas para este setor. O primeiro ciclo é um nível de ensino que tem vindo a ser sujeito a muitas mudanças, muitas delas negativas, que se traduz num enorme agravamento das condições e horários de trabalho, mas também aos sobrecarregados horários de trabalho têm vindo a ser acrescidas muitas tarefas administrativas e burocráticas que estão também uma das causas, como a Catarina vai apresentar, das mais evidentes que levam à exaustão dos docentes em geral e destes em particular. Ao longo dos tempos, em congressos, conferências, campanhas, cartas, cadernos reivindicativos, a FENPROF tem apresentado medidas para este setor. No entanto, estas propostas têm sido ignoradas pelos sucessivos governos e as dificuldades do setor têm-se agravado, sem que haja qualquer tipo de solução à vista. É urgente dar uma resposta aos problemas deste setor e às condições de trabalho deste nível de ensino. A ausência de respostas tem contribuído para o agravamento das situações vividas nas escolas. Passo então à Catarina para que possa fazer a apresentação dos dados deste inquérito e das respostas dadas por estes docentes. Então, bom dia a todos. Como a Cátia já disse, este inquérito contou com mais de 2.000 respostas. A distribuição geográfica dos docentes que responderam ao inquérito, bem como a distribuição por faixa etária e tempo de serviço, permitem-nos inferir que alcançámos uma amostragem representativa da realidade das escolas e dos docentes deste nível de ensino. Verificamos que apenas 5% têm menos de 40 anos de idade, sendo que quase metade, 46,5%, têm entre os 41 e os 50 anos de idade. Mais preocupante ainda é o facto de 48,5% ter mais de 51 anos de idade, um terço destes docentes têm mais de 60 anos. Em termos de tempo de serviço, 45,2% dos docentes têm entre 20 e 30 anos de serviço e quase 31% têm 30 ou mais anos de serviço. Embora se possa considerar a experiência como uma vantagem, o nível de desgaste que estes anos de serviço provocaram, aliados à crescente sobrecarga de tarefas que nada têm a ver com o ensino, acaba por suplantar essa vantagem quando estamos a falar de trabalho com crianças e das necessárias agilidade e capacidades física e mental. Mas veremos isso como mais pormenor mais adiante. A maioria dos docentes é titular de turma, 79,2%, em regime de monodocência, 90,7%. 2/3 das escolas têm 5 ou mais lugares, salas de aula, e apenas 16,4% têm até 3 lugares. Quase metade dos edifícios, 40,6%, necessita de obras e 70% não têm equipamentos suficientes. As maiores falhas são ao nível da rede de internet, dos computadores e dos espaços desportivos. Relativamente às turmas, quase metade, 49,4%, têm 21 ou mais alunos, sendo que 24,1% têm uma dimensão superior à prevista na lei, superior a 23 alunos.
As turmas com alunos com medidas seletivas ou adicionais têm direito a uma dimensão reduzida com um máximo de 20 alunos. A realidade é que 46% das turmas que incluem estes alunos têm mais de 20 alunos e 1/3 do total destas turmas tem mais de 2 alunos abrangidos por estas medidas. O limite de alunos por turma destes alunos com este tipo de medidas é de 2 alunos por turma, portanto já estão acima do limite. Ou seja, é dupla a irregularidade promovida por sucessivos Ministérios da Educação. A esta diversidade nas turmas acresce os alunos que não têm o português como língua materna. Quase metade das escolas que os recebem têm 6 ou mais destes alunos, mas apenas as que têm 10 ou mais têm direito à colocação de um docente de português como língua não materna. Ou seja, 77% destas escolas têm que conseguir proporcionar um serviço educativo a estas crianças sem o apoio de qualquer docente focado na aprendizagem do português enquanto língua não materna. Será fácil de entender que isto representa uma sobrecarga, mais uma, para os docentes titulares de turma e para os docentes do apoio educativo, quando os há. Assim, não será de surpreender que 59% dos docentes considerem que as turmas não têm uma dimensão ajustada e que este facto prejudica o direito ao apoio individualizado, à interação personalizada, à disciplina dentro da sala de aula e à produtividade do trabalho desenvolvido. Embora a lei preveja há muito o direito à pausa no tempo de trabalho e de já haver diversos esclarecimentos ao nível de diplomas legais e por diversas entidades, incluindo o anterior Ministro da Educação, ainda há mais de 40% dos docentes obrigados ou pressionados a fazer a vigilância dos intervalos, anulando essa pausa. Para 44,1% dos docentes, as reuniões decorrem para além do horário de trabalho, o mesmo acontece relativamente à articulação e supervisão das AECs para 58,7%. Excesso de alunos com realidades e necessidades complexas, reuniões e articulação das AECs para além do horário de trabalho e excesso de tarefas burocráticas. 70% dos docentes atribuem um nível de sobrecarga provocada pela burocracia como muito elevada. Este tipo de tarefas representa 4 ou mais horas de trabalho para 60% dos docentes. Esta sobrecarga afeta, acima de tudo, a vida pessoal e familiar, 89,1%, a saúde mental, 76,2%, a planificação de atividades, 70,7% e a produção de recursos, 70,1%. De referir que a componente não letiva serviria-se precisamente para este tipo de trabalho, para a planificação de atividades, produção de recursos, e fica tudo consumido com este excesso de burocracia. A coordenação de estabelecimento, que implica inúmeras tarefas administrativas e de gestão, não tem garantido a redução da componente letiva para 44,1% dos docentes nesta situação. Porém, quase 98% considera essa redução importante. O Estatuto da Carreira Docente prevê reduções da componente letiva por antiguidade como forma de atenuar o desgaste inerente ao exercício da profissão. Para os docentes do primeiro ciclo estão previstas reduções em termos muito específicos aos 25 e 30 anos de serviço e a partir dos 60 anos de idade. Tendo a maioria dos docentes mais de 25 anos de serviço, apenas 13,3% opta por usufruir destas reduções e destes, 73,3% usufruem da redução de 5 horas letivas semanais a partir dos 60 anos. A explicação é simples. A maioria das tarefas atribuídas às horas de redução continua a significar trabalho direto com grupos de alunos, sendo a mais penosa a substituição de docentes em faltas de curta duração. Estas substituições constituem uma sobrecarga para os docentes mais velhos e, visto que também se mobilizam os docentes adstritos ao apoio educativo, significam igualmente uma redução do acesso dos alunos ao apoio a que têm direito. Deste modo, 94% dos docentes concorda com a constituição de uma bolsa de docentes para as substituições por faltas de curta duração. 90% dos docentes considera que as reduções por antiguidade deveriam seguir os mesmos termos aplicados aos docentes dos restantes níveis de ensino. As AEC, que deveriam representar uma resposta social de caráter lúdico, são consideradas por 30% dos docentes como escolarização excessiva e em 23% das escolas interfere com as atividades letivas. Em 60% das escolas,
verifica-se uma grande instabilidade nos técnicos. Quase metade dos agrupamentos não tem o sistema de avaliação, monitorização deste programa. Os agrupamentos, por incluírem na sua maioria diversos estabelecimentos com todos os níveis de ensino, englobam muitas realidades muito diversas e as escolas do primeiro ciclo, bem como os jardins de infância, são as que tradicionalmente se encontram geograficamente mais distantes do centro de decisão, a escola-sede onde se encontra o órgão de gestão. Por isso, 92% considera da máxima importância a inclusão de um docente deste nível de ensino na equipa de direção, o que não acontece em 20% dos agrupamentos. Em conclusão, é muito crítico o retrato que a FENPROF, através das respostas dos professores no terreno, faz do primeiro ciclo do ensino básico, que se encontra a funcionar sob uma enorme pressão, com um corpo docente muito envelhecido, a exercer em edifícios muitas vezes degradados e mal equipados e com um número significativo de turmas cuja dimensão excede os limites legais.